Como é o nome do evento? Como é o nome do evento? Não vai aparecer. Tem mais de conversa. Meu Deus, isso é impressionante. Valorizar patrimônio, internacionalizar empresas. Tá passando isso aí. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar a nossa Câmara. A Câmara da Contabilidade é referente a novembro, certo? A Câmara é um projeto que a gente realiza uma vez por mês, uma reunião com temas do nosso dia a dia, temas relevantes, né, onde a gente, com um pequeno grupo, a gente consegue aqui debater, extrair, estudos de casos, né, e trocar ideias, certo? Entre nós, né, que somos, o que há de comum entre a gente é que a gente tem a mesma atividade e passamos por problemas muito parecidos. Então, assim, a Câmara tem uma finalidade muito importante. Hoje, nós estaremos realizando uma Câmara que podemos chamar de uma Câmara Internacional, né? Estamos aqui com Carol Larson e John Silva, né, que são dois profissionais que atuam nos Estados Unidos há mais de 20 anos, é isso? Há mais de 20 anos, e trabalha com segmento imobiliário. A Carol é contadora, John é corretor de imóveis lá. E nessa noite aqui nós estaremos tratando sobre a dolarização do patrimônio e internacionalização das empresas. Tá? E para isso, eu queria convidar Moisés, nosso presidente, aqui a compor a mesa, a sentar aqui, Carol Larson e John Silva, né? Sejam todos bem-vindos, pode vir. E nós iremos fazer Moisés será o nosso mediador, e na medida que for, você vai anotando suas perguntas, para que no momento certo a gente possa tirar essas dúvidas com ele, certo? Você que nos acompanha pelo Instagram, também já vai anotando suas perguntas na sequência, que no final a gente passa para a resposta com eles, tá? Então... Boa noite, minha gente. Satisfação estar com vocês aqui hoje à noite, encontrando amigos tão queridos, e principalmente para a gente debater um tema tão importante, tão pertinente no nosso dia a dia, nas nossas empresas de contabilidade, e com convidados tão ilustres, né? Vieram importados dos Estados Unidos para participar de alguns eventos aqui no Brasil, e a gente não poderia perder a oportunidade de trazê-los para debater com o associado do SESCOM da Paraíba, o dia a dia das nossas empresas de contabilidade, algumas dores. Quem nunca sentou com o seu cliente, às vezes no momento de imposto de renda ou para conversar sobre a empresa dele, ele mostrou interesse em algum investimento dos Estados Unidos, às vezes abrir uma filial da sua empresa lá, e não vou dar spoiler das perguntas ainda, mas é muito comum. Alguns querem ir morar, outros querem trabalhar, outros querem investir, e a gente às vezes não sabe nem como começar o diálogo com esse cliente, como ajudar ele, como orientar. E esse tema dessa Câmara de Contabilidade do dia de hoje, a gente busca construir orientações nesse sentido para os contadores, para os empresários da contabilidade, o associado do SESCOM da Paraíba, que possam agregar. E aí, antes da gente iniciar as perguntas, eu vou primeiro agradecer a Carol por ter aceitado nosso convite. Obrigado, John, por ter aceitado nosso convite de estar aqui hoje. Eles estão numa agenda muito conturbada, muito corrida. A gente acompanhou nos últimos 2 dias que estão aqui em João Pessoa, e eu estava comentando com o John, vocês devem tomar alguma coisa que a gente não conhece, para aproveitar esse rojão que está aqui, e conseguiram encaixar nosso evento aqui nessa agenda. Esse evento está sendo híbrido. Estamos aqui eu posso dizer que a nata da contabilidade, não por ser melhor que ninguém, quem está aqui na plateia, mas por ser pessoas muito queridas, profissionais extremamente qualificados, e que a gente sabe que vai agregar muito para seus clientes ao dia de hoje. E estamos com uma audiência qualificadíssima aí também pelo Instagram do SESCOM, acompanhando o SESCOM PB. Avisa aí seu colega que está em casa, que não pôde vir hoje, ficou um pouco em cima da divulgação, muita gente queria vir, mas não pôde vir pessoalmente. Você pode acompanhar pelo Instagram e fazer perguntas, interagir e mandar esse feedback para a gente também. Então vou agora passar para a Carol, para a boa noite dela, e eu já passo a pergunta pedindo para você se apresentar, contar um pouco da sua história, para o pessoal lhe conhecer.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá muito alto? Tá. Tá, né? Vamos colocar um pouquinho mais longe. Obrigada pela presença de vocês, e para a gente é uma enorme honra estar aqui presente para poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência nos Estados Unidos com profissionais e de vida também. Então, eu trabalho com contabilidade nos Estados Unidos há exatamente 20 anos. É uma empresa que eu mesma fundei, que chama-se Larson Accounting Group. Hoje, graças a Deus, nós somos líderes de mercado, nós somos a maior empresa de contabilidade para brasileiros e especializados na parte, especialmente do planejamento pré-imigratório, para aqueles clientes de vocês que têm interesse em se mudar para lá ou aqueles que querem investir. O nosso sucesso, eu acho que tanto o meu como o do João, veio do passado que nós tivemos aqui no Brasil, porque a gente sabe que aqui a vida do profissional ela é muito dura, muito difícil. Fiquei feliz de ver que hoje vocês têm, ele estava me explicando um pouquinho sobre a associação de vocês e outras, e nós não temos isso lá. Então eu acho que isso é até uma ideia que eu comentei com ele, que a gente está pensando em levar para lá, porque é tão importante a gente, profissional da contabilidade, poder contar com pessoas que entendem a dor que nós sentimos diariamente e que entendem dos nossos processos e trocar essa experiência. Então, vamos ver se esse bate-papo aqui vai sair coisas interessantes. Acredito que sim, bastante. E estamos à disposição, tanto eu como o João, para respondermos as perguntas de vocês, mesmo após a gente terminar esse painel aqui. Obrigado, Carol. E dizer, pessoal, que não tem um roteiro. A gente está aqui hoje para bater um papo. A interação de vocês é o que vai garantir o sucesso desse bate-papo, e fiquem à vontade para fazer perguntas para a gente construir. O Onesio está aí com o microfone na plateia. Quem está acompanhando pelo Instagram também pode fazer perguntas. John Silva, corretor de imóveis, e está aqui também para trazer essa ideia para a gente sobre a questão imobiliária dos Estados Unidos, né? Vou pedir para o John se apresentar. Lá nos Estados Unidos é John, no Brasil é João, no Nordeste é Joca. A gente vai chamar, você vai atender qualquer uma da forma, né? Qualquer um desses eu respondo. João, fique à vontade, se apresente. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, pessoal. Eu estou encantado com a cidade de vocês, sabe? Eu tenho vários clientes aqui de João Pessoa, eu nunca tinha tido o privilégio de vir pessoalmente. Como diria na vida, eu conhecia de ouvir falar. E eu estou literalmente impactado com o que eu vi, com a beleza da cidade, com a educação das pessoas. Nós tivemos um evento ontem com alguns empresários aqui que realmente nos fizeram sentir em casa. E isso é muito gratificante. Eu sempre falo no começo das palestras que a gente vem fazendo, o meu nome é João Flávio, só que cheguei nos Estados Unidos e o americano não consegue pronunciar nada com AO, João, chão, nada disso aí sai, então eu tive que fazer a adaptação para John. Eu me mudei para os Estados Unidos em fevereiro de 1999, com uma mala e um sonho e $800. E se passaram muitos anos. Eu tenho uma empresa de construção, que foi a primeira empresa que eu tive lá. A gente trabalha no segmento de casas, o que vocês chamam aqui no Brasil de Minha Casa Minha Vida, classe média baixa, média. Nós temos uma imobiliária que atende muitos brasileiros que estão migrando para lá, e nós temos uma administradora de imóveis que ajuda os brasileiros que têm imóveis lá a manter os imóveis deles, com assessoria completa de pagamento de contas, aluguel, receitas, dentre outras coisas. No decorrer desses anos, existem alguns bancos brasileiros que estão fazendo financiamento para brasileiros nos Estados Unidos. Dois exemplos clássicos: é o Banco do Brasil, que adquiriu um banco americano lá, uma licença americana, e opera lá com o BB Américas. E tem um outro banco que é o Bradesco, que adquiriu também um banco lá que chama BAC, e opera como BAC Bradesco. E eu estou mencionando isso por quê? Porque todo o processo de compra de imóveis, de brasileiros adquirindo imóveis nos Estados Unidos, eu trabalho com vocês, com os contadores dos clientes no Brasil. Os bancos americanos, eles não olham o imposto de renda. Eles trabalham 100% baseado na documentação que é gerada e provida pelos contadores aqui no Brasil. Eu tenho modelos dessas cartas, posso mandar por se possível dividir no grupo com eles. Então, a ideia é trazer um pouco de conhecimento, se puder tirar algumas dúvidas. Então, estamos aqui de coração aberto para falar com vocês. Obrigado. Maravilha, João. Muito obrigado. Eu acho que eu queria só fazer um complemento sobre o que o João falou.
um dos objetivos da nossa vinda ao Brasil é encontrar parceiros, né? Eu principalmente parceiros contadores, porque como o João explicou, o imposto de renda não vale nada para o banco, porque ele não entende. Então é o trabalho de vocês que nos auxilia lá. Então toda vez que a gente precisa falar com um contador aqui do Brasil, a gente sente a dificuldade do contador por não entender o nosso sistema. Então para nós é muito importante vocês que tenham interesse em fazer essa parceria para que a gente possa contar com o apoio de vocês aqui, para essas pessoas que estão indo para lá consigam realizar o sonho americano da compra de uma casa ou da compra de um negócio. Então a gente está super aberto para isso. Eu gosto sempre de mencionar a questão das parcerias, porque sem parcerias hoje não seria a maior empresa de contabilidade para brasileiros na Flórida, e eu gostaria de deixar as portas abertas para todos aqueles que quiserem nos contactar e estiverem à disposição de falar sobre esse assunto. Maravilha, Carol, muito obrigado. E para vocês terem uma noção da importância dessa Câmara de Contabilidade desse mês, a Carol ela vai ser palestrante da Conescap, que vai acontecer semana que vem em Fortaleza, maior evento do setor de serviços do Brasil, com mais de 2.000 congressistas. Ela vai estar lá palestrando e a gente está tendo a oportunidade de estar com essa abertura de estar aqui conversando com ela nesse momento. Está chegando aqui nossa amiga Mônica, de Campina Grande. Boa noite. Estava com a gente nesses 2 dias de ECOM também. E para iniciar esse bate-papo e as perguntas, Carol, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais isso que você falou, da importância dessa sinergia entre as empresas de contabilidade no Brasil e nos Estados Unidos, e como isso a gente pode agregar para o nosso cliente e gerar o resultado e a solução que ele precisa. É importante para os dois lados. É importante para nós, contadores nos Estados Unidos, e para vocês, contadores aqui. Porque eu preciso sempre de serviços, a gente tem uma legislação a qual a gente precisa de DRE e balanço dos nossos clientes semestralmente para fazer o cálculo do imposto estimado. Lá, o imposto de renda, ele não é pago através de guia DARF, DIRF ou etc. Ele é um imposto que ele é pago a cada 3 meses, tanto pela pessoa física como para a jurídica. Então, o brasileiro que muda para os Estados Unidos, ele é tributado globalmente. Então, toda a receita auferida pela empresa dele aqui, mesmo não distribuída, e as outras receitas geradas são tributadas lá. E a minha maior dificuldade é encontrar parceiros que consigam me explicar, para eu fazer a contabilidade daqui, a tributação de vocês, para eu fazer uma associação com a contabilidade de lá, que é a que eu conheço, onde eu sou formada, para que eu consiga fazer um bom trabalho para o cliente. E por outro lado, a gente, quando está fazendo esse serviço, nós encontramos tantos problemas na contabilidade do cliente, e o cliente, como confia na gente, pelos anos que a gente já trabalha junto, ele sempre vai em referências de pessoas aqui. Então, é a parceria não só para mim poder utilizar, como o João, para facilitar o nosso trabalho, mas que a gente consiga também poder facilitar para vocês, gerando novos clientes. E uma coisa que a gente vê acontecer bastante é quando o cliente tem aquele desejo de levar a empresa para lá, e é óbvio, vocês estão acostumados com o mercado brasileiro, vocês não vão ter todo o expertise de explicar para um cliente como levar uma empresa. Então a gente faz essa parceria com o contador daqui, muitas das vezes a gente nem aparece, vocês não precisam dizer para os clientes de vocês que é a Carol está fazendo, e vocês conseguem trazer um serviço a mais, um valor maior para a empresa de vocês, aprendendo de qual forma a gente pode internacionalizar a empresa do cliente lá, e esse trabalho a gente pode executar. A gente gosta de ensinar os contadores daqui de qual forma facilitar esse processo, tanto para o cliente como para a gente. Oi, Irona. Desculpa, eu só queria entender esse contexto dessa... Irona, fala no microfone, pessoal que está em casa conseguiu ouvir, tá bem? Obrigado. Beleza. Mais uma vez, boa noite a todos. Parabéns aí, Moisés, pela iniciativa. A Carol, João barra João, né? Mas eu queria entender o seguinte, essa situação, porque quando você não faz a comunicação de saída definitiva do país, então a tributação ocorre nos dois, tudo bem. Essa situação que você falou de que precisa, quando o cliente americano seu, que tem empresa lá nos Estados Unidos e abre uma empresa aqui no Brasil, é isso? Então é tributado, tanto aqui no Brasil, obviamente, como lá nos Estados Unidos, o valor que ele repassa para lá, é isso? Exatamente. Agora, o valor que ele repassa a título, apenas o que é distribuído de lucro para ele, ou todo o faturamento? Não. Então, antes de 2019, nós tínhamos essa situação. O cliente que é americano abriu uma empresa aqui, ou ele tem algum tipo de investimento aqui, ou até mesmo uma previdência, porque ele mudou, fez saída definitiva, mas está lá
Quando eu falo americano, é americano com residência fiscal. Então, nós somos brasileiros e americanos. Ele tem a obrigatoriedade, depois de 2019, de declarar o resultado. Porque os Estados Unidos hoje quer que toda aquela receita que é do exterior seja tributada igual à americana. Então, mesmo que você distribuir 0 de dividendos, aquele resultado da linha da lucro operacional antes do IRPJ e CSLL tem que ser incluído na declaração dele americana. E qual é o grande problema que a gente encontra? A maioria das empresas são simples ou lucro presumido e não dão muita atenção a esse relatório. Então, o cliente acaba pagando um imposto muito maior lá, porque eu entendo que o lucro operacional é o resultado da empresa. Mas muitas das vezes tem várias outras despesas que poderiam estar nesta DRE que não estão, pois não tem a necessidade aqui, se a tributação é sobre o lucro, né, e não sobre o resultado. E a situação é a mesma no inverso, né? Por exemplo, eu tenho alguns clientes, se ele quiser, por exemplo, abrir uma filial da empresa dele, ou a empresa lá, para ser um escritório de representação, é a mesma coisa. A tributação lá, aqui a gente vai ter que tributar do mesmo jeito, né? Vai ter que tributar do mesmo jeito. A gente sabe que não existe um acordo, né, tributário entre os Estados Unidos e Brasil, mas existe um acordo de compensação. Então, a MP 117123, que foi assinada lá em 1º de maio, ela veio com as propostas idênticas à legislação americana, que chama-se TCJA, que foi implementada em 2019. Então, se alguém teve a oportunidade de ler a MP, o que eles estavam propondo? Tributar os lucros de nós, residentes fiscais americanos, aqui no Brasil, que não fizemos saída definitiva. Então, nós somos residentes fiscais aqui e lá. Então, aqui no Brasil, vocês teriam que incluir na declaração dos clientes de vocês o resultado que ele tem lá. E aí, dependendo da situação, poderia ou não poderia ser compensado aqui no Brasil o imposto já pago. Então, eu não sei como está a situação do MP, que já tem alguns dias que eu estou fora. MP, repete, falou, 1133? 117123. 117123. Valeu, obrigado, Carol. De nada. A interação está boa e eu acho que vai surgir mais perguntas aí. Vocês podem ficar à vontade. Terezinha, pode falar. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar, Moisés, pelo esforço, né, e trazer tão pouco tempo vocês aqui. O meu questionamento acho que é um pouco para os dois. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil em que a proprietária, a pessoa física dela, comprou uma casa nos Estados Unidos. E essa casa, inicialmente ela comprou na pessoa física, depois ela transformou lá numa empresa jurídica lá nos Estados Unidos, aberta por uma pessoa lá que indicaram para ela lá, né? E aí essa casa hoje está alugada lá nos Estados Unidos. Essa pessoa que administra lá, ele recebe e repassa para cá. Foi repatriado, então, né? Pronto. E ele é recebido lá e repassa para cá. Só que o que acontece, que eu quero entender, que você explicou agora para a Iraúna, primeiro o fato de que ela tem lá uma empresa. Ela precisaria lá ter uma contabilidade nessa empresa por ter comprado essa casa, ou lá se não precisa dessa informação como aqui a gente tem, que todo mês tem que fazer todas as informações acessórias? Olha, pergunta excelente, porque a gente, contador, entende o quão importante é ter uma contabilidade. Os Estados Unidos, por ter usado muito a questão de facilitar processos, então você vai construir uma casa, você vai na Home Depot, que é uma loja de materiais de construção, você compra o material, você assiste um vídeo, você aprende, por exemplo, trocar o piso da sua casa, ou pintar a sua casa. E isso, com o passar do tempo, aconteceu com a contabilidade. Então, foi dito por muitos anos, você não precisa de um contador, você mesmo pode fazer. Só que não é verdade. Toda vez que você tem uma auditoria ou algum problema para responder para a Receita, você precisa de um contador que vai assinar a sua DRE, o seu balanço que vai lhe representar. Então, é um erro muito comum. Nós temos empresas e pessoas que têm casas de aluguel que não fazem a contabilidade. E para aqueles que não sabem, lá não existe lucro presumido simples, é tudo lucro real. Então, olha quão importante é ter um contador para fazer a classificação de todas essas despesas de uma forma correta e que o imposto seja um imposto correto. Não vai pagar um imposto sobre um resultado que, na verdade, não existiu. Então, respondendo, sim, precisa de um contador. O aluguel ele é considerado uma atividade comercial, portanto que ele tem os benefícios de uma atividade comercial, tudo pode ser deduzido. Então, a conta de água, de luz, o jardineiro,
taxa que eles pagam para a empresa que faz o gerenciamento, o contador que eles pagam para também fazer a administração do imóvel, para aqueles que entendem que precisa ter, é dedutível. Ok, obrigada. John, para você. Primeiro, obrigada, né, por ter se apaixonado. Eu acho que 90% das pessoas que vêm aqui de uma pessoa querem ficar aqui, né, porque nós temos uma cidade belíssima, mas também temos pessoas excepcionais. No seu caso, você só faz a construção ou você faz esse processo de compra, de venda para o cliente aqui no Brasil, essa administração também? Obrigado pela sua pergunta. Eu serei eternamente ligado a João Pessoa, porque, só um parênteses, eu tenho uma cliente minha daqui de João Pessoa, que foi a ela quem Deus usou para falar assim, por que você não tira licença de corretor no ano 2000? Eu estava trabalhando na casa dela, na época de empresa de construção, e ela me falou, poxa, você tem um perfil, você fala bem, por que você não tira licença? Então, graças a uma pessoa aqui da sua cidade, é que eu tenho a profissão que eu tenho hoje. Legal. E ela e o esposo se tornaram meus primeiros clientes no ano 2000, são meus clientes e meus amigos até hoje, até vão me hospedar na casa dela amanhã. Legal. Então, na verdade, o meu segmento principal é ajudar brasileiros que pensam em dolarizar o patrimônio ou adquirir um imóvel nos Estados Unidos. Tá? Então, a parte de construção é o que eu diria seria o meu segundo trabalho, porque é uma paixão minha, eu adoro obra, foi meu primeiro trabalho. Em casos bem específicos, a gente faz algum tipo de parceria com clientes que pensam em investir no ramo de construção civil, construção de casas novas, né? Então, mas o meu trabalho principal é exatamente essa ponte de brasileiros que às vezes parece algo tão longe. Então, eu conheci uma menina em Natal e comecei a conversar com ela, puxa, eu achava que era algo quase que impossível, e é uma coisa totalmente tangível e muito mais simples do que se imagina. O governo americano permite que você adquira imóveis lá, tanto na pessoa física quanto na jurídica. É claro que cada uma dessas tem a sua repercussão, né? A Carol faz bastante isso, mas existem brasileiros que não sabem, talvez quem está assistindo foi lá e comprou uma casa na pessoa física. Existe uma lei, um imposto lá, não é bem um imposto, mas uma lei que chama-se FIRPTA, F-I-R-P-T-A. Se qualquer estrangeiro que adquirir um imóvel nos Estados Unidos, na pessoa física, eu digo estrangeiro canadense, australiano, brasileiro, chinês, qualquer um, no ato da venda, o cartório responsável pela venda, ele é obrigado a reter 15% do valor da venda. Então não é que a pessoa perde esse valor é retido até que o seu contador faça a sua declaração de imposto de renda, declarando qual é o seu ganho de capital. Esse valor do ganho de capital é deduzido desse dinheiro que está retido, e o restante, se é que sobrar alguma coisa, volta para você. Se o cliente trabalhar com um contador qualificado e colocar na linha certa, colocar o imóvel no nome de uma pessoa jurídica, ele já é tratado como uma entidade americana e já não há essa retenção desse imposto. Até a Carol pode confirmar para que eu não fale bobagem. A alíquota de ganho de capital é menor na pessoa jurídica do que na pessoa física também. Legal. O FIRPTA, ele não é uma lei, né, João, mas existe uma legislação que ela indica de qual forma a gente tributa, um residente ou um não residente. Então, o FIRPTA ele não ocorre somente no momento da venda de um imóvel. Então, aquele estrangeiro também, por exemplo, que ele tem empresa ou que ele tem algum outro tipo de investimento, qualquer venda que um estrangeiro faça na pessoa física, para que o governo americano tenha certeza de que ele vai pagar o imposto lá na frente, eles já vão lá e seguram 15% do valor total da transação. Como o João disse, é devolvido, só que às vezes demora 1 ano, 2 anos para a gente conseguir essa devolução. Então a gente tem casos de cliente que vende um imóvel para comprar outro, ou porque está precisando de dinheiro aqui, e 15% do montante total faz uma diferença enorme. Então é importantíssimo entender o teu cliente, por exemplo, o motivo qual ele transferiu para a pessoa jurídica. Provavelmente ele foi aconselhado para evitar essa questão de FIRPTA. Segundo, nós temos um imposto de sucessão que é de 40%, não é 4% igual aqui, alguns estados que é 4 mais 4, é 40%. Então, se uma pessoa, o proprietário de um imóvel, vem a falecer, então eu e meu marido, se eu morro amanhã, eu sou não residente, meu marido tem que pagar 40% do valor de mercado do imóvel para o governo americano, para que esse imóvel possa ser transferido. E na pessoa jurídica também nós temos benefícios fiscais.
Então, a tributação ela é muito mais favorecida. Então, às vezes, o contador aqui do Brasil fala, por que vocês abrem tanta empresa só para comprar um imóvel? Justamente para favorecer o cliente na venda, administração e proteger contra essa questão da sucessão, que é um imposto altíssimo que nós temos. Até completando o que a Carol falou, tem uma lei americana que nós temos uma administradora de imóveis. Se nós estamos administrando um imóvel de um estrangeiro, o que eles nos orientam é que nós retenhamos 15% do valor do aluguel mensal. 30% mensal, caso seja uma pessoa física, um estrangeiro no caso. E na jurídica não tem. Na jurídica não tem, porque é considerada uma entidade doméstica. Então, somente o estrangeiro, a empresa estrangeira e a pessoa física estrangeira está sujeita a essa retenção. A mesma coisa para aqueles que fazem aplicação bancária. Então, juros e ganho de capital para o não residente não é tributado. Tributa só no país onde tem a residência fiscal. Dividendos, já na hora, 30% fica retido. E lá tributa dividendos. Então, a empresa paga um imposto, quando distribui, a pessoa física paga novamente. Que é o que a reforma tributária estava propondo, mas parece que sobre esse assunto ainda não saiu nada, né? É interessante que a gente não combinou, mas uma das bandeiras que a gente mais levanta no SESCOM é a importância do contador, não por obrigação, mas pela necessidade de agregar valor para o seu cliente. É justamente o que eles estão falando aqui, que lá nos Estados Unidos é isso que não por obrigação, mas por gerar valor para o seu cliente, né? E gerar economia para ele, assessoria contábil bem feita que faz esse resultado, não é isso? Sem dúvida, é o que eu disse no início. Nós queremos parceiros justamente que tenham o mesmo perfil e a cultura de empresa que nós temos, porque às vezes você conversa com um contador americano, você chega lá com uma situação, ele vai resolver, ele vai olhar o número, ele não vai querer entender a tua história, qual é a sua dor, o que pode acontecer no futuro. Então, eles não fazem uma contabilidade consultiva. E uma coisa que a gente bate muito na tecla é contabilidade consultiva. Você tem que pegar a mão do seu cliente e tudo que você observar, alerta, e vamos ajudar, porque a gente agrega muito valor para nós como profissionais também. Muita gente quando chega lá no escritório e diz, mas fui para os Estados Unidos, gostei, aluguei uma casa, estou com vontade de comprar uma casa lá, não tenho para investir. E aí quando eu for, vou ter um lugar para ficar, eu posso alugar para temporada e fazer esse investimento e já é uma atividade comercial. E aí eu pergunto para João, o brasileiro ele pode financiar um imóvel lá nos Estados Unidos ou ele teria que comprar à vista? Como é que funciona essa parte? Não, ele Já pode. quer investir lá. Já mandei 2 casas para ele hoje já. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? E foi como eu mencionei no começo. Tem vários bancos que oferecem esse tipo de financiamento a partir de 20% de entrada. E isso pode ser amortizado entre 15 e 30 anos. Se você quer uma parcela menor, você pode fazer um financiamento em 30 anos, ou em 15 anos, se você quiser pagar o financiamento mais rápido. Mas o interessante disso é que não há uma multa rescisória. Caso você, vamos dizer que você vendeu uma propriedade aqui, você quer quitar esse financiamento. Você pode quitar esse financiamento a qualquer momento. Então não existe nenhuma restrição quanto a isso. Também um exemplo, nós estamos passando agora talvez uma das altas de juros históricas. Eu estava com uma menina do Bradesco que está fazendo parte do Econ também, e ela me comunicou ontem que subiu mais 0,25. Então a gente está falando de mais ou menos 8,5% ao ano de juros. Lembrando que nós saímos de um juro de mais ou menos 3,5%. Então é uma coisa altíssima para a gente, o que tira muito o poder de compra, tanto do brasileiro quanto do americano. Mas assim, é totalmente viável na grande maioria dos clientes. Eles fazem uso do financiamento graças a vocês, contadores, porque sem vocês não tem financiamento no exterior. O mais interessante, né, João, é que às vezes os juros do brasileiro não residente, ele consegue ser melhor do que o nosso, né? Então, existem programas para beneficiar o investimento do estrangeiro. Então, eu, Carol e o João pegaríamos um juros de 8,5%, às vezes um estrangeiro chega lá e pega 6,9%, que é para incentivar o investimento estrangeiro em imóveis nos Estados Unidos. Fábio, pode fazer a pergunta. Boa noite, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente tem muitas contas globais, né? Nômade, Wise, a gente consegue fazer essa transferência, comprar dólar e tal. Esses pagamentos podem ser feitos através dessas contas e esse dinheiro que é remetido, que é utilizado lá, qual é o processo de legalização? Simplesmente é chegar e comprar? O que serve de subsídio? É o imposto de renda daqui ou é essas informações? Porque às vezes a pessoa não tem empresa, então eu tenho só a declaração de imposto de renda, a renda mensal dela, anual. Então eu queria entender essa parte
da pessoa remeter esse dinheiro para lá, para fazer essas aquisições? Tá, o processo de remessa pode ser feito através do Inter, do Nomad, de qualquer banco digital, só que o dinheiro nunca vai para a tua conta. Então, o João pode explicar depois melhor isso. Lá, toda transação imobiliária é feita dentro de um cartório, que é a Title Company. Então, o dinheiro vai da sua conta pessoa física daqui para o cartório. E o que é interessante é que, como é para investimento, a gente consegue ajudar o cliente também a pegar o IOF mais baixo, porque quando você manda títulos de investimento, a gente pega o IOF de 0,38 contra 1,1. Então, o imposto de renda, ele não é o que vai validar o financiamento. Então, o que vai validar é uma carta tua, em português, que depois eu faço a tradução lá e a certificação, dizendo, aqui no imposto desse cliente ele teve $30 mil de salário, R$30 mil de salário, R$500 mil de dividendos, teve X% de aluguel, então eles querem uma tradução escrita e assinada por um contador que tenha registro junto ao CRC aqui no Brasil. Então, por isso que é muito importante vocês conseguirem auxiliar os clientes para que eles consigam fazer esses investimentos lá. O pessoal tem usado bastante o Nomad, né, na questão do financiamento. Na questão do financiamento, o que é importante para o banco, para o agente financeiro lá, é a origem do dinheiro. A não ser que o dinheiro esteja na conta da pessoa há mais de 60 dias. Se está mais de 60 dias, eles não querem saber a origem. Se é menos de 60 dias, venda do imóvel, de uma propriedade, de um carro, você tem que mostrar a origem daquele dinheiro. Agora, no caso da compra à vista, chega a ser até ridículo. O cartório não quer saber de onde veio, o vendedor não quer saber de onde veio. No caso da compra à vista, é muito, muito, muito simples. Aí cabe o quê? Ao contador organizar essa situação fiscal para que a pessoa não tenha um problema futuramente. Então, como é que você comprou uma casa de 600? De onde é que veio esse dinheiro? Entende? Mas na questão de burocracia americana, a compra à vista é muito tranquilo. No financiamento, o contador completando, o contador brasileiro tem que mandar a cópia da licença dele, dizendo que ele é contador, todos os documentos têm que serem assinados, e o dinheiro da entrada, que começa em 20%, o contador tem que dizer, olha, o Joaquim pode retirar R$1 milhão da empresa dele, e isso não vai afetar a saúde financeira da empresa. Então, todo o financiamento, ele parte da questão do contador para ser aprovado ou não. E mais uma vez, isso é importante, porque quem lá, por exemplo, não tem contador, não vai conseguir, não vai ter essa facilidade. Porque o financiamento ele é justamente regulamentado dessa forma para que o banco tenha garantia de que o cara vai ter também dinheiro lá na frente. Então, às vezes, a gente tem casos de clientes que recebeu o presente do pai, da mãe, então a gente precisa de uma carta também de vocês aqui falando, fulano de tal recebeu R$1 milhão do pai para comprar uma casa. Porque se você apresentar uma declaração, imagina, a gente sabe que às vezes aqui no Brasil é comum, informal, renda informal, que o cara ganhou lá R$50 mil por ano, ele jamais vai comprar um imóvel. Então a gente precisa de um imposto de renda muito bem feito, que apareça realmente todas as receitas para que ele consiga fazer a aquisição. Carol, só pedir para você deixar bastante claro a questão da sucessão, porque ela existe através da empresa, né? E para isso a gente cria as estruturações para que a pessoa não sofra esses 40%. O imposto de sucessão ele aplica-se para qualquer bem. Então, cotas de empresa, carro, barco, jet ski, casa, dinheiro no banco, tudo que a pessoa tiver. Então, se o brasileiro chega lá, que é muito comum, e fala, Carol, já abri uma LLC. O que é uma LLC? Uma empresa de responsabilidade limitada. Se ele abrir apenas uma LLC e colocar ele como sócio, só ele a esposa, também tem imposto de sucessão, porque caso aconteça alguma coisa com um ou com o outro, as cotas da empresa serão transferidas para o outro cônjuge. E a valor de mercado, que é o mais importante, não é o valor de registro do imóvel. Então, se ele comprou um imóvel por 100 mil e hoje vale 1 milhão, a sucessão é sobre esse 1 milhão. E você precisa de uma avaliação profissional de alguma pessoa qualificada como o João que possa fazer para falar, esse imóvel hoje, se eu colocasse no mercado, ele seria vendido por X, ou essa empresa, ela teria o valor tal. E óbvio de nós, contadores, para apresentarmos o balanço, onde reflete realmente o valor do patrimônio líquido do cliente atualizado anualmente. Leonardo, boa noite, tudo bom? João, eu fazendo um investimento, seja qual for, quase 2 perguntas em uma. Tem algum valor que eu possa fazer de investimento que eu já ganho? Aí eu comprei uma casa, já ganho algum direito do green card, de alguma autorização de residência, eu tenho mais acesso lá, ou tenho que ter algum valor X, tem que ser alguma coisa mais alta, tem algum valor para isso? Não, durante o tempo
tinha um tipo de visto. Eu não sou agente migratório, nem advogado de imigração, mas como eu atuo muito no segmento já há 25 anos, tinha um visto que chamava-se EB5, em que se você investisse $500 mil, você automaticamente ia direto para o Green Card. E aí logo no começo tentaram qualificar alguns projetos, porque eu estava tentando explicar para um cliente ontem. A ideia do governo americano do EB5 é que o seu dinheiro gere empregos americanos. Então você tem que investir em algo que gere emprego. Vamos dizer, o pessoal compra cotas de hotéis, compram cotas de empresas que vão gerar fontes de emprego para o americano. Então tiveram 2 projetos de hotéis em que eles queriam vender para os clientes um quarto de hotel por $250 mil. Então você teria que comprar 2 quartos de hotéis e você ia diretamente para o Green Card. O que, ao meu ver, na época já não fazia sentido, e quem fez esse aporte, quem comprou, também deu com os burros na água, não funcionou o projeto, e alguns deles nem conseguiram reaver o dinheiro, já ficar com o bem, que não era um bem nenhum, que nunca valeu, nunca valerá $250 mil. Então não tem nenhum tipo de visto hoje que te ajude a adquirir um visto, mas também não tem nenhuma norma, lei americana que te proíba de adquirir um imóvel nos Estados Unidos também. Você pode comprar com visto de turista mesmo, não tem problema algum. É que o que eles entendem sobre o projeto do EB5, que hoje existe, mas também é $800 mil, né? Eles não permitem que você, assim, comprar um imóvel não vai gerar emprego para ninguém. Então, por isso que eles, no começo, já cortaram essa ideia de comprar imóveis e ter o visto, diferente de Portugal, que ainda tem aquele programa que você conhece, que se você comprar um imóvel acima de €500 mil, você ganha automaticamente a sua residência. Não, infelizmente não existe. Seria ótimo, mas não existe. Infelizmente ainda não. Interessante essa pergunta do Leonardo, porque é algo que a gente escuta muito. Até hoje a gente escuta muito com o cliente vem do escritório e fala isso. Outra coisa também, Carol, que a gente escuta muito no escritório, a pergunta, acho que Rafael, a gente atendeu um cliente semana passada, ele até tem uma empresa aqui na Paraíba, tem várias filiais aqui, e viu que o mercado dele sentiu muito promissor lá na Flórida. Ele foi para lá passear, depois foi para lá dar um curso no segmento dele e surgiu muita demanda. E aí ele voltou encantado, eu quero abrir uma filial no meu negócio lá na Flórida. E aí eu lhe pergunto, e aí já fazendo uma consultoria aqui para mim, né? É melhor abrir uma filial de uma empresa do Brasil, abrir uma filial nos Estados Unidos, ou ele criar um negócio novo nos Estados Unidos com a mesma marca que já tem no Brasil? Olha, eu nunca recomendo abrir uma filial devido à legislação brasileira, né? Porque eu entendo que ela deve ser semelhante à americana, então se abriu uma empresa filial lá, os resultados você teria que tributar aqui também quando distribuídos, não seria? Então, ou talvez até o lucro mesmo não distribuído, porque está falando do mesmo grupo econômico. Então, a minha recomendação é sempre abrir uma empresa independente, tomando muito cuidado no quadro societário, até complementando a pergunta da Bia, porque a gente falou que a empresa protege, depois a Bia me perguntou, explica que somente uma estruturação tradicional não protege. Então, eu comecei e no finalizei explicando essa questão de estruturação básica, mas vai responder a sua pergunta também. Então, se eu abrir uma empresa e colocar o teu cliente ou você lá como sócio dessa empresa, você também será afetado aqui, né? Então, normalmente as estruturações que a gente faz, nós trabalhamos muito com offshore. Eu sei que aqui no Brasil é uma coisa que todo mundo abre o olho assim quando fala, mas nos Estados Unidos o offshore é uma coisa muito bem vista, usado para estruturas de sucessão, usado para estruturas de investimento devido aos benefícios. Porque lá nós temos um compliance muito grande, você não vai conseguir fazer coisa dentro da offshore. E até mesmo as próprias jurisdições que abrem offshore hoje têm um compliance muito diferente daquela época, antigamente, quando teve aquele rolo dos papéis panamenses e tudo mais. Hoje, uma pessoa com problema aqui no Brasil não abre um offshore em lugar nenhum. Então, o que eu recomendaria para aqueles que querem ter uma atividade comercial lá, internacionalizar a sua marca, é prestar muita atenção com a estrutura que o seu cliente vai criar, ou que você vai criar para ele. Porque colocando ele direto na pessoa jurídica, na pessoa jurídica e pessoa física como sócio, ele terá problema. Então, às vezes a gente cria estruturas que tem várias camadas. Então, é uma empresa americana, com uma sócia que é uma empresa offshore, e depois podemos até incluir a situação da empresa aqui do Brasil, mas a gente tem que sim pensar nos dois lados, né? Então, o que vai acontecer aqui no Brasil se ele fizer isso? O que vai acontecer lá se ele fizer isso? Ele vai pagar imposto lá e depois vai pagar imposto aqui. Então, a estruturação é fundamental para a gente conseguir evitar, especialmente, a bitributação. Tem que ser o trabalho em equipe, né?
Tem que ser equipe, por isso que vocês são muito importantes na nossa vida. E aí, antes de passar para a Iraúna fazer uma pergunta, nunca foi tão fácil ser mediador hoje, porque a plateia está interagindo tanto, fazendo tanta pergunta, que está facilitando o meu trabalho aqui, Júnior, porque não é minha praia. Mas eu queria que você falasse, pegando o gancho aí que você falou da questão da estruturação da empresa, algo que você falou hoje com a respeito da marca. Algumas empresas primeiro faz o registro da marca lá para depois ir com a empresa operacional. Só para você dar esse... Como eu trabalho muito com a contabilidade consultiva, às vezes os clientes me ligam e alguns profissionais não entendem a minha resposta. Eu falo, por que você quer fazer isso? Mas o que você acha que vai acontecer se você fizer dessa forma? Porque normalmente o nosso cliente não entende nada de contabilidade. Então ele já quer levar a empresa para lá, ele não pensa em tributação, ele não entende de legislação. Então o que eu sempre recomendo é primeiro registrar a marca. Então, registra o teu escritório de contabilidade lá primeiro, faz propaganda, anuncia aqui, anuncia lá, entende a resposta do mercado e a viabilidade para o negócio antes de você ir presencialmente. Apesar de ser muito simples criar uma estrutura lá, às vezes desfazer e fazer o processo inverso pode ter consequências tanto fiscais como tributárias aqui. Legal. Iraúna, por favor. Pergunto para os dois em relação a, por exemplo, eu não tenho visto nem de turista nem visto permanente. Eu consigo comprar esse imóvel e, se sim, eu consigo também abrir para ter esse benefício, abrir essa empresa como pessoa jurídica lá nos Estados Unidos sem nunca ter pisado lá? Consegue, eu vou falar da parte da empresa e o João explica para vocês a questão da compra do imóvel. Você não precisa ter nem passaporte brasileiro para abrir uma empresa. Então, a legislação americana permite que qualquer pessoa residente de qualquer país do mundo abra uma empresa. Não precisa ir presencialmente. Hoje o sistema de abertura de empresa, como aqui no Brasil, é muito simples, é tudo feito online. Todos os documentos são assinados também com assinatura digital. A gente manda para o cliente, ele assina. E você pode, inclusive, tem casos de pessoas que nunca foram lá e tem empresas lá, empresas operacionais. Então, eles contratam, eles terceirizam, que eu disse hoje também, o trabalho a ser executado lá, mas nunca nem foram. Faz tudo à distância. Então, é possível, sim, não precisa ter visto nem estar lá. No caso do financiamento é a mesma coisa. Desde que você tenha 2 documentos com foto, documentos oficiais, você pode comprar um imóvel sem que você vá lá. Durante a pandemia, foi lançado o cartório digital, em que você, por uma câmera, você fala com o notário público de lá, e você assina toda a documentação mesmo pelo computador. Você pode também, por exemplo, abrir uma empresa e você tem talvez um parente, alguém que mora lá, adicionar essa pessoa na empresa. O pessoal da Larson faz um contrato social em que aquela pessoa que está lá pode assinar pela empresa e também pode ser assinado dessa forma também. Interessante que pelo menos nisso a gente já está mais evoluído aqui. Nessa parte digital, antes da pandemia, a gente já conseguia 10 mil vezes mais evoluído que nós. A nossa parte da pós-pandemia, eles colocaram em prática alguma parte da tecnologia. Mas antes, aqueles que conhecem o serviço bancário americano, gente, é a coisa mais atrasada do mundo. Lá nos Estados Unidos, o pessoal manda cheque para o correio. Você paga a sua conta de água, de luz, um cheque. Eu recebo centenas de cheques por mês que vêm pelo correio. Até a parte de segurança. Muito mais seguro. O fato de imposto de renda que não tem programa lá oficial do governo. Não existe um programa, a Receita não tem programas de imposto. Cada contador tem que ter um programa próprio. Aí você tem que ter uma pessoa de tecnologia para fazer a conexão desse sistema com o da Receita para eles receberem a declaração online. Sabe quantos anos eu faço declaração online? Só 8. 8 anos atrás, o dia 15 de abril, o dia 15 de maio, o dia 15 de outubro, a fila do correio de contadores era pelo papel. Você fazia, imprimia, a pessoa assinava e você colocava no correio. Até hoje, a gente tem casos de alguns escritórios que não se informatizaram, que o contador ele faz na unha ali o imposto. Ele pega o formulário da Receita em branco e ele vai preenchendo os campos, fazendo todas as somas manualmente. É muito atrasado, gente. Vocês não têm noção. E 80 era assim. E aí, isso deu nostalgia em alguém aqui? Não se entregue. Essa menina da filha da Receita Federal já passou dessa fase. Da Receita Federal. Eu vou mencionar um exemplo, que a gente está falando dessa retenção quando vende o imóvel. Essa retenção é um programa que foi colocado em prática há uns 10 anos, mas sempre existiu essa legislação desde 1969. Mas depois que os cartórios entenderam que eles teriam responsabilidade também não fazendo a retenção, virou uma coisa rotineira. Não existe forma de mandar oferta pelo eletrônico.
Não tem como mandar um processo de FATCA, colocar o CPF da pessoa, o valor da retenção. Aí você imagina, o cara normalmente aqui no Brasil tem um nome igual ao do meu irmão, 6, 7 sobrenome. Lá a gente... Difícil, João Silva, não tem quase no Brasil João Silva, né? Não, mas o nome é muito extenso, então eles pegam, o cartório retém o dinheiro 15%, e normalmente o cheque não é um cheque de $1.000, é um cheque de $60 mil, de $80 mil. A Tyro Company faz um cheque, preenche manualmente os formulários, a Tyro Company é americana. Então o que ela faz? Ela vai pegar o teu primeiro e teu último nome, só que no teu passaporte o teu último nome não é o mesmo nome que eles pegaram. Então quando esse cheque chega na Receita de $80, $100 mil, fica perdido. Então, às vezes, demora 1, 2 anos, 3 anos, tem um caso de cliente que está esperando 5 anos, porque não acha, não tem vínculo. Então, foi retido no nome de quem? Ah, no nome do João Silva. Quem é o João Silva? Ele não tem CPF. Então, é absurdo, é absurdo. E a gente explica isso para o cliente daqui, ele fala, como que vocês não conseguem ligar na Receita e saber do meu dinheiro? Infelizmente, chegou um ponto que tem que falar para o cliente, olha, o número está aqui, liga, eu entro como intérprete e você vai escutar a resposta, porque é inacreditável. É inacreditável. Não, e aí pior que você liga para o representante da Receita para perguntar do caso, e você fala, eu tenho um cliente que está retido $200 mil com FIRPTA. Com o quê? O cara de dentro da Receita não conhece a legislação do FIRPTA, não entende o que é. Aí eu tenho que explicar, me escuta várias vezes. Eu falo, o FIRPTA é aquele processo que usa o formulário 8288 e o 8288A, que o não residente é a pessoa, nossa, infelizmente eu não sei desse assunto, vou passar para o meu supervisor. Liga para o supervisor sabe menos ainda. Alguns casos acontecem aqui também. Isso não é privilégio só dela, não. Isso não é privilégio só seu. Fábio, se tiver alguma pergunta aí no Instagram, você avisa aí para a gente fazer. Enquanto isso, Terezinha vai fazer mais isso. Tá de boa. Tá bem aqui, viu? Tá. A gente, aqui no Brasil, ao vender o imóvel, a gente oferece o ganho de capital. Nesse caso, eu tenho um cliente que ele morou nos Estados Unidos, adquiriu patrimônio lá, voltou para o Brasil, e aqui no Brasil ele colocou uma incorporadora e hoje ele está vendendo o patrimônio dele lá para trazer para investir na incorporadora dele aqui. Como é feito esse oferecimento à tributação, uma vez que ele mora aqui no Brasil? Ao vender esse imóvel lá, não sei se é para você ou se é para você, ao vender esse imóvel lá, ele vai oferecer, vai ter alguma tributação por ele estar no Brasil ou não? O imóvel, o ganho de capital, ele acontece para qualquer residente, ou americano ou que mora aqui no Brasil. Então, por ele estar situado em solo americano, da mesma forma que aqui. Então, quando ele vender esse patrimônio lá, ele vai ter que fazer a declaração de ganho de capital. Aí o João pode explicar que quando sai do cartório, ele já sai com um documento indicando, né, o valor da venda. E a Receita não tem recorde do valor da compra. Então, é muito comum aquela pessoa que não tem informação sobre o pagamento do imposto do ganho de capital, depois de 1, 2 anos, receber uma cobrança da Receita num valor integral do valor da renda, não somente sobre o ganho de capital. Então, sim, ele tem que declarar lá. É muito importante ele manter os recordes de todos os gastos que ele teve com o imóvel, porque lá não tem como fazer anualmente a atualização do valor. Então, eu fiz uma reforma, gastei 100 mil, aumenta o valor do patrimônio na minha declaração, porque não tem declaração de bens dentro da pessoa física. Então, você não informa patrimônio devido ao nosso sistema ser todo público. Então, se você colocar o meu nome, o nome de alguém que tem a casa lá, vai aparecer o endereço da casa, quanto comprou, quando comprou, quanto pagou, aparece todo esse histórico. Então, manter todos os recordes que foram gastos com a casa vai fazer com que seu cliente pague bem menos imposto de ganho de capital do que se ele simplesmente falar, comprei por 200 mil e vendi por 1 milhão. Quer dizer, todos os gastos se somam. Todos os gastos a gente soma no momento de apresentar a declaração do ganho de capital. Então, somo todas as reformas, tudo que foi gasto, que nunca foi deduzido em nenhum imposto, a gente agrega o valor e o imposto é só pago sobre a diferença. Mas vale ressaltar que depende se o seu cliente ele tem cidadania americana ou se ele é residente ou não, porque o residente, como casado, se ele residir no imóvel por mais de 2 anos, como casado ele é isento $500 mil de ganho de capital, e como solteiro 250 mil. Aí a Larson vai saber mais sobre isso aí, mas na questão do ato da venda, se ele for dupla cidadania, brasileiro e americano, e vendeu lá como brasileiro, e depois quer expatriar o dinheiro para cá, aí o ganho de capital lá, se for menos de 500 mil, não vai ser oferido.
se for a casa que ele mora. Então, Residência você tem principal, que ter a só casa uma como sua residência principal. Então, se esse cliente dentro do patrimônio de imóveis tem uma casa que ele estava morando, e tem que respeitar também um período de tempo. Então, nos últimos 5 anos, pelo menos 2 anos, você usou o imóvel como a sua casa principal? Sim. Então, esse imóvel você consegue excluir, no caso do casado, $500 mil, solteiro 250, mas todos os outros imóveis pagam ganho de capital, a não ser que nós temos um processo semelhante como aqui do Brasil, que o cliente venda um imóvel de investimento, em 45 dias ele encontra um outro imóvel para comprar e ele faz o fechamento em 6 meses. E ele usar o valor integral da venda do primeiro imóvel para adquirir o segundo. Mas isso tem que ser feito através de um processo registrado por empresas especializadas, que quando a venda ocorre, o dinheiro vai para essa empresa, não vem para o dono. Aí, quando ele encontra outro imóvel, ele vai lá e fala, olha, achei outro imóvel, vou fazer o fechamento. Essa empresa faz o pagamento. É importante, isso chama-se 1031 Exchange lá. Você tem que notificar o cartório antes da venda que você vai reinvestir aquele capital novamente. Se você, vamos dizer, 2 dias após a venda, não, agora eu quero já não dá mais. E você pode comprar 10 imóveis se você quiser, desde que você use o valor integral. Se você não usar o valor integral, você vai pagar o imposto na diferença daquilo que você puxar para o caixa. Antes de morar 2 anos, seria morar mesmo lá, não é ir de vinda não. Eles entendem que se você ficar mais de 6 meses no imóvel, durante o ano, é considerado sua residência principal. Agora, como é que eles confirmam isso? Não sei te dizer, mas a lei diz isso. Tudo que é lei nos Estados Unidos, a gente tem clientes que são da área que perguntam, mas como que eles vão verificar? Praticamente impossível em algumas situações, porque toda vez que a gente faz a venda de um imóvel de um cliente desse que morou na casa, normalmente a Receita não te pede nada. Em alguns casos, existe um processo de auditoria e aí eles pedem conta de luz, então, conta de luz dos últimos 24 meses, conta de água, para ter a certeza que o seu endereço realmente é naquele imóvel, mas na maioria dos casos não. Carol, e essa regra do tempo que ele tem para vender, tanto faz estar na pessoa física como na pessoa jurídica? Tanto faz. O processo de 1031 Exchange, que é isso que nós estamos falando, ele funciona tanto para a jurídica como para a física, desde que seja um imóvel de investimento. Você não pode fazer isso com um imóvel, por exemplo, que você usou 4 meses e era para ser a sua casa e você não gostou e comprou outra. Então você tem que ter um imóvel dentro da tua casa, e você tem um segundo, terceiro, quarto, que esse você consegue fazer através desse processo, tanto física como jurídica. Joia. Carol, em resumo, então, por exemplo, o empresário quer investir em imóveis lá nos Estados Unidos, então o conselho não precisa ter residência fixa, não precisa ter visto de turismo, então, ele faz todo o processo de compra. Se ele quer oferir renda com esse imóvel, então é interessante que ele abra numa pessoa jurídica, aí você entraria nessa situação para constituir essa empresa, e aí os rendimentos aí em parceria com o contador. Então, assim, em resumo, o empresário que investir nos Estados Unidos, interessante que ele abra para investimento. Ele abra numa pessoa jurídica, para poder ter esses fluxos dos recursos de rendimento de aluguel vindo aqui para o Brasil. Em síntese, é isso aí, né? Sim. E a questão da pessoa jurídica, ela não favorece só em tributação. Porque você imagina, um brasileiro comprando um imóvel lá, é um ET, por um banco, né? Existe toda a facilitação, mas é um ET. Agora, uma empresa doméstica, então uma empresa lá nos Estados Unidos favorece N outros fatores. Mas sim, respondendo diretamente a essa pergunta, a melhor forma do não residente fazer investimentos nos Estados Unidos é através de pessoa jurídica. Só que é sempre importante ressaltar que às vezes uma estrutura simples, ela não vai proteger contra a sucessão, que é o ponto que a gente mais se preocupa devido à alíquota de 40%. Então, para o não residente, o cliente seu que mora aqui no Brasil, normalmente a gente tem que colocar a empresa americana embaixo dela como sócio, uma empresa estrangeira. Então, pode até ser a empresa dele aqui do Brasil, desde que ele entenda o impacto que terá aqui. Porque a única personalidade, vamos dizer assim, que não tem sucessão, lá é a pessoa jurídica não residente. Então, a pessoa física residente, a empresa residente, está sujeita à sucessão. Então seria tipo assim, Iraúna, pessoa física, um exemplo. Iraúna, pessoa física, e a empresa de Iraúna, pessoa jurídica aqui no Brasil, sendo sócia dessa empresa lá nos Estados Unidos. Offshore, né? Normalmente a gente usa offshore porque as pessoas não querem usar a empresa aqui do Brasil. Então, tem que ter uma jurídica como dona do patrimônio.
principalmente se ele for alugar e o imóvel foi na Flórida, então tem que ser uma pessoa jurídica na Flórida, porque a atividade de locação é considerada uma operação comercial. E aí, embaixo dessa empresa, a pessoa daqui do Brasil não aparece, aí entra uma offshore como sócia. E ele, dono da offshore. Por que isso evita a sucessão e minimiza os outros impactos? Porque aonde a offshore está localizada, também não tem tributação, não tem sucessão e não tem imposto de renda. Então, quando eu coloco aqui do Brasil, eu elimino o problema dos Estados Unidos, só que eu crio, né, uma situação fiscal para ele aqui no Brasil, porque essa empresa vai estar recebendo dividendos, vai estar recebendo distribuição, quando vender, vai ter a responsabilidade também de pagar o ganho de capital. Pegando a experiência de vocês, vou usar um pouquinho dos 25 anos do João. Nesse caso, assim, vocês falaram de alguns riscos, de alguns impostos. Vale a pena investir em imóveis ou teria algum outro investimento lá? O cliente chegar para a gente e perguntar, eu quero investir fora. Vale a pena investir em imóvel nos Estados Unidos? Como é seu nome? Desculpa. Leonardo. Leonardo, o que a minha experiência me diz nos últimos 20, 25 anos, o que eu percebo, se você pegar os grandes investidores americanos, o Warren Buffett, que é o maior investidor, nós temos um brasileiro aqui, que eu esqueci o nome dele, que é o maior investidor de bolsas, e nós temos o Bassi brasileiro, é o Warren Buffett. Primeira coisa dele é imóvel, entendeu? Porque, principalmente para o brasileiro, o que eu sempre falo para os meus clientes, e isso eu acho que é um diferencial da nossa empresa, eu não estou vendendo gato por lebre. A nossa assessoria ela vai específica para cada cliente. Tá? Eu acho importantíssimo, vamos dizer que o seu cliente tem um patrimônio de 10 milhões. Eu jamais falaria para ele colocar 8 lá. Eu acho que é importante a dolarização de um pedaço do seu patrimônio. Você entende? Eu tenho clientes que começaram a investir com a gente em 2007, 2008, em que o dólar era 2 e pouquinho. Então, só nessa variação cambial, o negócio já se tornou interessante. Segunda coisa, você pode ter um patrimônio de 600 mil dólares, disponibilizando somente 20% desse patrimônio. Vamos dizer que acontece alguma coisa, eu quero que meus filhos aprendam inglês, eu quero passar um tempo atrás. Você tem um imóvel lá. Agora, esse imóvel, historicamente falando, eu sempre gosto de falar pré-pandemia, porque aconteceu uma imbecilidade de mercado durante a pandemia. Pré-pandemia, os imóveis valorizavam entre 8% a 10% ao ano. Então, você tem um bem que está sendo valorizado, que está dolarizado, seja o que acontecer com o dólar, você vai e você volta. Então, ao meu entender, para pessoas que têm um certo capital, dolarizar um percentual desse patrimônio é vital, ao meu entender. Eu, graças a Deus, eu nunca vendi um imóvel para um cliente lá por X e ele vendeu aquele imóvel sem oferecer algum tipo de lucro. Lógico que o segredo do imóvel é na compra e não na venda. O valor de venda é valor de mercado. Então, o segredo é você ter uma assessoria correta na compra, focada no teu entendimento, se é só renda, se é só locação, se é uma segunda casa. Mas, a meu ver, é o melhor investimento nos Estados Unidos, com maior segurança, é o imóvel. João. Só para complementar, na Flórida, durante a pandemia, a gente teve uma migração muito grande de grandes empresas de tecnologia e outras indústrias. Então, durante a pandemia, o João corrige, teve imóveis no meu condomínio, teve imóvel que valorizou 100%. Eu tive uma vizinha que comprou junto comigo e ela vendeu durante a pandemia pelo dobro do que nós fizemos a compra. Então, eu invisto em imóveis, né, o João também. Então, se eu pego minha carteira de imóveis que eu adquiri desde o primeiro imóvel, 10 anos atrás, até um período mais curto, e eu coloco em valor de mercado o crescimento do meu patrimônio, e nenhum outro tipo de investimento eu teria aquele crescimento. Mas não quer dizer que não existem outras possibilidades de investimento, respondendo também a sua pergunta, porque nós temos situações as quais o brasileiro investe. Por exemplo, você coloca numa corretora o dinheiro, você tem toda a rentabilidade do mercado americano, você dolarizou, tua moeda, teu dinheiro já está crescendo porque está em dólar, mesmo se tivesse com rendimento de zero, e você não paga imposto sobre o rendimento. Então, as offshores são usadas também como veículo de investimento para os brasileiros lá, para fazer investimentos e não pagar imposto. E não tem nada de errado, a legislação americana diz, a empresa não residente que oferiu essas receitas, elas estão isentas de tributo. E como ela está localizada novamente numa jurisdição também onde não se paga, então você aumenta o valor do seu patrimônio porque você não está pagando o imposto sobre a renda oferida. Carol, pegando o gancho aí na pergunta do Leonardo, vai ter mais uma? Pode fazer. Depois eu pego. Boa noite, gente. É mais para Carol, certo? Essa pergunta.
Vamos lá, tem um cliente que ele vai abrir uma offshore, vai comprar uma casa lá em Orlando, e ele decide, não, eu não quero só esse imóvel, eu quero também mandar dinheiro para lá, certo? Então, no caso, uma offshore, ela serviria tanto para ser proprietária de outra empresa lá, para ter esse imóvel e também receber recurso financeiro, ou seria mais interessante separar o que for de recurso financeiro, deixa num canto, no offshore, e abrir outra para tomar conta do imóvel? Dependendo do que o cliente escolhe em termos de investimento, eu às vezes separo em duas só por um motivo, devido ao risco, né? Então ele não está concentrado tudo em um CNPJ, vamos dizer assim. Mas nada impede, eu tenho clientes que eles têm uma offshore a qual ela tem imóveis, ela tem aplicações financeiras e algumas das vezes elas participam de algumas operações. Então é muito comum, a gente tem fundos imobiliários lá, o qual a pessoa, ao invés de entrar como pessoa física, ela entra através do offshore, porque tem vários benefícios também. A minha experiência nos últimos anos, o que eu tenho visto e ouvido, porque sempre que o cliente vai lá, eu sempre brinco, o corretor de imóveis lá, ele é um pouco terapeuta, um pouco contador, um pouco corretor, um pouco médico, porque é uma terra nova, às vezes o cliente tem dificuldade da barreira da língua, né? E os Estados Unidos eu amo, eu estou mais tempo lá do que aqui, então não posso falar mal de lá, mas é a terra do processo. Então a gente tenta evitar um grande patrimônio numa mesma empresa. Tá? Existe uma blindagem patrimonial por estar na empresa. A única maneira, lá tem uns 200 advogados que vivem em processar. Você escorregou na minha casa, caiu, o tapete estava com a ponta em pé, eu quebrei a perna. Então a única maneira que a pessoa pode atravessar o véu da corporação para ir atrás da sua pessoa física, para pegar mais dinheiro, é caso haja algum tipo de fraude. Então a sua exposição está limitada aos bens daquela empresa. Então hoje os imóveis valorizaram muito mais, mas antes a gente trabalhava com imóveis de $80 mil, 150, 200 mil dólares. Então eu falava, sugeria limitar entre 500 mil ou 1 milhão por empresa, para você limitar o seu nível de exposição caso venha ter algum tipo de problema. Eu acho que depende muito do patrimônio, porque às vezes a gente tem cliente que fala, pelo amor de Deus, eu não posso perder nada, que isso é tudo que eu tenho. Então a gente deixa bem claro essa nossa preocupação de medir risco para o cliente, para que ele entenda o porquê que a gente, não é que a gente quer vender 10 estruturas jurídicas para ele, mas justamente a questão do processo. E o advogado lá, a profissão, o Florida Bar, que regulamenta a profissão do advogado, ela permite que eles façam propagandas que vocês não acreditam, né, João? Bateu o carro, me liga. Tem gente que provoca acidente. Eu tive um caso com um cliente nosso que é muito conhecido aqui no Brasil, porque ele é ator. Ele tinha acabado de comprar uma casa em Orlando e estava na pessoa física. E eu na cabeça dele, vamos tirar, vamos arrumar. Quando for aí, ficou. A casa tinha 3 meses de uso, móveis todos novos. Uma família ficou na casa e começou a pular no beliche. Pular, que as crianças pulando no beliche. Caiu de cima do beliche, o beliche de cima caiu em cima do de baixo, machucou a criança de baixo. Ele está 1 ano e meio respondendo a um processo dessa família que estava hospedada na casa e agora estão entrando no patrimônio dele, que estava na pessoa física dele. Então, não só o fato do processo acontecer a todo momento, na sua pessoa física, a exposição é muito grande. E estando na jurídica, está limitado aqui. Tem risco? Tem, mas está limitado à jurídica. Eu quero só complementar aqui que a Bia pediu. A gente usa muito as estruturas de offshore e as americanas aqui no Brasil. Então, a gente cria muita holding patrimonial, o qual o sócio é uma empresa de lá. Por quê? Por causa da questão de jurisprudência, e vocês entendem melhor do que eu. Então, uma camada adicional de proteção, não é que não tem exposição alguma, mas a gente dificulta tanto o trabalho da Receita e dos advogados daqui, ou contra causas trabalhistas, civis e etc., que como que você vai conseguir chegar numa empresa lá nas Ilhas Britânicas, onde existe uma legislação que não se fala quem é o dono, não existe. Essa é uma coisa assim, inacreditável para a gente brasileiro entender que existe essa proteção. E o custo para a Receita brasileira conseguir fazer com que essa notificação chegue até lá, descobrir quem são os donos, é praticamente impossível. Então, o uso de estruturas offshore em holdings patrimoniais aqui no Brasil está sendo assim, cada vez mais frequente, porque os próprios tributaristas conseguiram entender isso, de tanto a gente tentar apresentar isso para eles, que a gente trabalha muito com tributarista, e estão usando essas estruturas aqui também.
O papo está tão bom que minha equipe aqui, a produção está dizendo que ele está chegando a 1 hora já de live. Passou e eu tenho vivo. Eu tenho 2 perguntas aqui, uma para cada um, para a gente caminhando para o fim. Mas pegando o gancho aí, Carol, você explicou muito bem para Rafael e para Leonardo a pergunta deles, essa questão das offshores e toda essa estrutura jurídica. A gente precisaria de um parceiro também nesses países onde seria construída offshore, um contador parceiro, ou a Larson seria o nosso parceiro que também daria essa estrutura completa? A Larson é uma incorporadora de offshore já tem 15 anos. Então, por exemplo, se algum de vocês tentar abrir uma offshore, vocês não vão conseguir chegar lá. Então, a gente tem que ter um registro de incorporador para poder criar essas empresas. Então, a gente faz a abertura em todos os países do mundo. A gente tem essa afiliação com a maior incorporadora de offshores que existe lá. Então, a gente não faz tudo, vocês não precisam se preocupar com nada. Então, quando pensarem em offshore, querem colocar uma offshore na estrutura do cliente de vocês, ou tem dúvida contábil ou da parte operacional, a gente também presta esse tipo de consultoria para auxiliar nesses processos aqui e deixar bem claro para o profissional brasileiro o que é possível e qual é a vantagem de ter uma offshore. Porque às vezes a pessoa, já vi contador falar, nem pensar, offshore para o meu cliente não. Aí você vai com o cliente, mas por quê? O que você acha? Não, por causa da legislação, porque eu não posso. Eu falei, tem alguma coisa no código de vocês que vocês têm que seguir de ética, que vocês não podem recomendar, alguma coisa assim, ou a legislação brasileira não permite, até o ponto que eu conheço, então até que está depois de vocês. Nada impede, desde que eu registre um CNPJ para essa empresa offshore aqui no Brasil, é super viável e possível ela fazer parte de um quadro societário. Legal. João, e a pergunta do Leonardo, ele falou sobre a questão de investimento de imóveis, acho que despertou interesse em muitas pessoas. E aí eu lhe pergunto, investir na Flórida, por que é um estado tão promissor, então a gente fala em investir na Flórida? Tem alguma diferença de outra região dos Estados Unidos? Qual a sua experiência nesse sentido? Olha, eu quando parei para estudar o porquê desse volume tão grande de pessoas indo para a Flórida, mais uma vez eu vou falar de pré-pandemia, nós temos um dado assustador que são uma média de 1.000 famílias por dia se mudam para a Flórida. Aí a sua pergunta foi por quê? Por vários motivos. A Flórida ainda é um estado muito barato, questão de qualidade de vida, e principalmente questão de clima. Você vai começando a ir para o norte, caindo mais para a esquerda, você vai ter 6, 7 meses de frio. Então, a maioria dos americanos se aposentam e querem se aposentar no estado da Flórida. Então, o valor dos imóveis é muito mais acessível comparado com o resto do país. A quantidade de opção, se você quer morar no campo, uma chácara, se você quer morar no Golfo do México, se você quer morar no Oceano Atlântico, se você quer morar dentro ser vizinho do Mickey. Então você tem um universo de opções que atende a praticamente todos os gostos. Então, ao meu ver, esse é o grande chamarisco da Flórida. E só complementando, não tem imposto estadual. Então, como eu faço planejamento tributário pré-migratório, às vezes o cliente vai mudar para a Califórnia, ele pode estar sujeito a um imposto juntando federal e estadual de 52%. Na Flórida, nós não temos imposto estadual. Então, é por isso que muitas empresas, durante a pandemia, foram para a Flórida, o que criou-se um aumento maior ainda da economia, porque a Amazon foi para lá, grandes empresas foram para lá, devido ao clima, estar mais barato os imóveis e várias outras facilidades. Por exemplo, o brasileiro pegar um avião em Miami, chegar no Brasil, dá menos de 8 horas. Se o cara que já mora lá para cima, ele vai ter que fazer escala, vai demorar 15, 20 horas para chegar no Brasil. Então, não é porque nós moramos lá, não. Mas a Flórida é o estado favorito do americano. Gente, Fábio vai fazer uma pergunta agora, e eu vou abrir mais uma pergunta, porque, infelizmente, o tempo está esgotando. Nossos convidados têm outro compromisso ainda hoje, na maratona que eles estão passando aqui no Brasil. E se tiver mais alguma pergunta, pode fazer a inscrição depois de Fábio. Aqui na live dos nossos 130 mil seguidores que estão assistindo aqui agora, surgiu milhões de perguntas, mas a Sheila perdeu pra gente. Surgiu uma bem interessante aqui. Rebeca, nossa diretora que está morando fora, ela perguntou se vocês tinham algum curso de offshore para a gente fazer uma interação. De repente a gente poderia linkar, o SESCOM poderia promover um curso, até online, Vocês não cobrem em dólar, obviamente, cobrem em real. Para que a gente pudesse fazer essas estruturas patrimoniais, entender a holding, como vocês poderiam construir dessa forma, e a gente poder oferecer isso também para o cliente. E a mesma pergunta de Anderson, viu?
Eu não tenho nenhum curso pronto para passar, ao qual não esteja participando ao vivo, mas eu me coloco à disposição de vocês e de todas as pessoas que estão nos vendo. Se vocês quiserem marcar, a gente faz um curso detalhado, com manual, explicando para vocês a experiência que nós já tivemos no Brasil, porque eu gosto de recomendar aquilo que eu já vi o resultado. Então, eu jamais vou falar para uma pessoa, faça tal coisa, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, quando a gente fala, é porque a gente tem resultado. E a gente pode estar fazendo isso para vocês, montando esse material, vocês vão passando perguntas, dúvidas, e a gente pode ser bem específico nesse treinamento. Então já está fechado, vamos pegar a palavra, botar aí essa próxima. Está gravado, né? Está gravado. No início do ano, se Deus quiser. E a ideia é essa mesmo, cara, é a gente fazer ao vivo, fazer online, né? E a gente montar essa turma, com certeza vai ser sucesso. Minha única exigência vai ser que eu vou querer um curso aqui também. Eu vou querer aprender com vocês muitas coisas. A gente abre uma turma lá, a gente vai fazer lá. Olha, a gente pode fazer um evento maior. Nós fizemos agora, semana retrasada, um evento para... Foram 60? Não, eram 30 pessoas, mais com os acompanhantes, 60 pessoas aqui do Brasil que foram para lá. A gente fez uma imersão de 4 dias, 2 dias de 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, e depois os outros 2 dias nós fomos para a Disney para mostrar para eles na prática o porquê que a Disney é a empresa que ela é hoje, qual é a metodologia de trabalho, conforme eles treinam os funcionários. E uma coisa que é muito boa, que a gente aprende para passar para o cliente, é de qual forma fazer que a empresa dele tenha destaque. Então, na Disney, tudo tem um motivo. O cheiro, a cor, a música, tudo tem um propósito. Por isso que a Disney recebe a quantidade de turistas que recebe. É o parque que mais recebe turistas do mundo. Já vou sair daqui e falar com o nosso parceiro Sebrae para a gente fazer uma missão Flórida. Pois não, Nazildo, pode finalizar. Boa noite a todos. A minha pergunta tem sede na tradução. Toda a documentação enviada para aquisição de imóveis ou abertura de empresa nos Estados Unidos, ela deve ser traduzida? E se traduzida, tem que ser pelo tradutor juramentado? Sim, essa tradução é feita lá por um tradutor juramentado. Aí depende do banco. O banco HSBC, por exemplo, eles só admitem documentação traduzida pelos tradutores juramentados aprovados por eles. Caso contrário, a documentação sai do seu escritório para os Estados Unidos. Lá é feita uma tradução juramentada que é apresentada ao banco. O Banco Bradesco, ele tem oferecido nos últimos meses agora um tradutor juramentado dentro do banco mesmo para esse tipo de coisa. Porque a gente teve muita fraude na tradução. Alguns tradutores traduziram o documento de uma forma a beneficiar o cliente. 100 mil virou 1 milhão por obséquio. Fizeram a mais, uma vírgula que virou um ponto, coisas assim. Então, hoje os bancos, para a questão de segurança, alguns poucos permitem, mas a maioria não. No meu caso, para abertura de empresa, eu não preciso de documento traduzido e nem juramentado, porque quem cuida de todo o processo, o compliance, somos nós mesmos, e a nossa equipe, a maioria dos colaboradores são todos brasileiros. Em alguns casos, por exemplo, nós temos um documento que ele substitui o CPF para vocês, que chama-se ITIN Number. Esse documento, ele só pode ser emitido por um contador certificado à Receita e com uma certificação adicional de validar a cópia do documento. Então, por exemplo, se você me manda um documento de um cliente, eu posso validar para fazer emissão do IT. Agora, se for um contador que não tem essa certificação de validar, que é um curso que nós temos que fazer para aprender de qual forma criar o processo, infelizmente ele tem que mandar o passaporte dele pelo correio para o consulado brasileiro lá em Miami, só eles podem fazer a validação. Fator humano, né? Gente, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Ninguém fez E aí eu quero só pedir para João e Carol dar suas palavras finais para a gente finalizar aqui. E aqui é só um cimento, né? Que a gente está plantando, com certeza vai bater outros papos. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Qualquer dúvida e pergunta, nenhuma pergunta é pequena demais para ser respondida. Eu posso trocar com vocês WhatsApp, Instagram. Eu quero ser um parceiro de vocês, quero também poder contar com vocês caso a gente precise. Eu tenho muito cliente aqui na região de João Pessoa. Obrigado pela receptividade mais uma vez e contem com a gente, nós queremos ser seu parceiro. Eu digo a mesma coisa, estou 100% à disposição. Agora eu vou começar a preparar o curso para vocês, só que lembra que vocês vão ter que fazer um curso para mim também, viu? Porque eu quero aprender as coisas daqui. A Bia acho que vai estar compartilhando tanto o meu contato como o do João com você, e aí você consegue compartilhar com o restante. Como o João disse, nenhuma pergunta, às vezes a pessoa não pergunta porque acha que a pergunta pode ser
fazer sentido, ter vergonha, tudo eu acho que é válido quando você está prestando um assessoramento para um cliente ou você vai fazer algo para você. Então, pergunte, né? Tirem todas as dúvidas que eu, como João, a gente não tem problema algum em estar respondendo. Gente, agradecer mais uma vez, João, pela disponibilidade. Carol, muito obrigado. Obrigada. Por tudo. Bia, pela assessoria fantástica. Vamos só fazer uma pergunta rápida aqui. Quem aqui está inscrito para participar da Conescap semana que vem? Quem ainda não está inscrito, pode, ainda dá tempo de se inscrever, para assistir o painel da Bia lá também, da Carol. E aí, nós estamos fazendo a maior caravana com a Conescap da Paraíba, será esse ano, teremos 100 pessoas participando. E aí vamos, com certeza, agregar muito para as empresas de contabilidade. Muito obrigado a todos vocês, quem está assistindo de casa. Vai ficar salvo no Instagram do SESCOM essa live para que a gente possa rever e tirar as dúvidas. E conto com o SESCOM, quem convida um amigo seu para se associar também, participar desse sistema que só cresce no Brasil. Muito obrigado, pessoal, e boa noite.